Próxima parada, estação regional. E as associações de moradores têm denunciado irregularidades em construções na Praia Brava. A gente vai até Itajaí agora conversar com a oceanógrafa e presidente da Associação Comunitária de Moradores da Praia Brava, Daniela Occhialini. Boa tarde, Daniela. O que essas associações estão questionando e quais são as irregularidades apontadas? Boa tarde, Morgana, e boa tarde os ouvintes da Rádio Mini. De uma ação conjunta. Sendo mobilizada por 7 associações, seria até... Daniela, está nos ouvindo? Estamos com algum probleminha na área, se você pudesse posicionar em um local aberto. Perfeito, e vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, por favor, pode prosseguir. Bom, trata-se, na verdade, de uma ação conjunta, de uma situação que a gente já vem expondo, inclusive com o apoio de vocês há muito tempo, que é essa questão de uso e ocupação do solo, que tem sido alterada continuamente, e no caso específico aqui da Praia Brava, tem causado sombreamento da praia, que é o nosso maior desafio, tentar conter e evitar que isso continue acontecendo. Mas essas alterações de uso e ocupação do solo acontecem também em outras localidades de Itajaí, e é por isso que essas associações de bairro, e gostaria de citar quais são, que é o BNH e Amigos da Bica, Limoeiros, Cabeçudas, o bairro de São João, vamos lá, o Fazenda e Fazendinha, e também o pessoal do quilômetro 12, Bahia e Paciência, também tem sofrido. Isso acontece porque existe um conselho, que é o Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial, que é um conselho que ele é responsável por promover algumas alterações de uso e ocupação do solo, que em teoria deveriam ser em favor da sociedade, dos ambientes ou do desenvolvimento da nossa cidade. Mas esse conselho ele não tem atuado de forma paritária e nem de acordo com suas premissas legais. E isso tem causado uma série de transtornos, inclusive essas autorizações que nós entendemos ser indevidas, desses prédios com até 8 pisos na beira da praia ou um pouco mais para dentro com 14 andares, que estão causando o sombreamento da nossa praia, que pertence a toda a comunidade. Justamente, né? A gente já tinha conversado, Daniela, no mês de julho, porque vocês estavam questionando, né, a questão do canto do morcego, danos ambientais, né? Mas essa é a primeira vez que nós temos aí 7 associações de moradores unidas. Exatamente. E a gente está unido na mesma causa e tentando alertar, na verdade, a equipe da Justiça, Ministério Público. A denúncia foi promovida ao Ministério Público na semana passada, encaminhada à Prefeitura, ouvidoria da Câmara de Vereadores também, dentre outras entidades, né, que podem nos auxiliar e intervir de alguma maneira. Existe uma situação muito evidente. Esse conselho possibilita essas alterações do nosso Código de Zoneamento, ele demanda essa participação popular. E no Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial de Itajaí, isso não acontece. Então, existe um controle da parte governamental, das partes interessadas, especialmente ligadas à construção civil, e a sociedade, que deveria estar presente, poder se manifestar, ela é sempre minoria, o que vai em desacordo com os institutos legais vigentes, incluindo o Estatuto da Cidade, né, que é uma legislação federal e que deveria orientar o município a atuar de forma mais correta e em acordo, né, com essas premissas. Além dessa questão, Daniela, quais são as outras irregularidades apontadas e qual que é o objetivo das associações com essa denúncia? No momento, a gente quer a paralisação dos trabalhos desse conselho, até porque o mandato deles expirou em 2018. É um conselho que deveria ter 60% de participação da sociedade civil e 40% do governo, mas na prática não é isso que acontece. O governo e as deliberações deles são sempre a maioria, então a gente entende que deve haver a paralisação, a recomposição do conselho, tem que se chamar uma audiência pública para fazer a eleição. Existe, por exemplo, algumas situações internas, por exemplo, com relação a essa questão da paridade, né? Que é o 60% e 40%. Se uma entidade falta 3 vezes consecutivas ou 5 vezes sem falta justificativa, ela deveria ser substituída. Mas durante o último biênio, durante os últimos 2 anos, nenhuma entidade ou uma entidade governamental, por exemplo, foi substituída. As associações de bairros que têm garantido
em lei 8 vagas, simplesmente atuam em 3. Então, essas deliberações, muitas vezes contrárias aos encaminhamentos do Conselho, elas são sempre minoria. Então, nada funciona como deveria acontecer, exatamente porque o Conselho não está cumprindo o seu próprio regimento interno. E nesse momento da pandemia, eles terminaram, todos os conselhos, na verdade, terminaram paralisando as suas atividades, mas mesmo assim as atividades desse conselho terminaram aprovando sobre um sistema de ad referendo uma série de projetos que inclui, inclusive, essa questão de outorga onerosa aqui na Praia Brava, num sistema de urgência e sem o controle da sociedade. Existem outros instrumentos também, por exemplo, que esse conselho já deveria ter atuado a sua concretização e legalização, que é o estudo de impacto de vizinhança, por exemplo. Então, as deliberações desse conselho, elas não tocam só exclusivamente na construção civil ou na outorga onerosa e sombreamento da praia. Isso se expande para todo o município, ou seja, áreas que deveriam ser residenciais terminam permitindo usos indesejáveis. Vamos lá, por exemplo, alvarás de bares e casas noturnas, como agora que tem acontecido na Praia Brava, são autorizados sequencialmente sem sequer existir a opinião pública da comunidade, manifestando horários de funcionamento, alguns critérios ou a possibilidade de estar ou não estar naquela localidade. Então, assim, entendemos que a comunidade tem que estar presente participando desse conselho. Isso não está acontecendo nos últimos 2 anos. O mandato expirou no final, lá em dezembro de 2019. Eles trataram uma recondução de mandato lá por mais 2 anos, sem sequer recompor o Conselho e fazer valer a manifestação pública da sociedade, que tem voz garantida e direito a voto nessa atuação, né? Daniela, e até o momento o Conselho já deu algum retorno para vocês? Ainda não. Nós tivemos agora, foi uma recente informação de que eles já agendaram uma reunião em caráter de urgência para amanhã, para deliberar mais uma série de projetos que nós entendemos que tem que ser paralisado, e essa reunião amanhã não tem que ter validade nenhuma, inclusive nenhuma desse ano, até que haja recomposição mesmo da estrutura e paridade devida para o seu regular funcionamento. Ele está trabalhando de forma irregular e deliberando sobre situações que não poderia dessa forma, né? Ele tem que cumprir as suas premissas legais para poder atuar. Se não está fazendo, ele tem que paralisar, se reorganizar, para depois poder retomar os trabalhos. E daí sim avaliar se é possível ou não construção de prédios altos na beira da praia, outros tipos de alterações de uso e ocupação do solo que vem acontecendo aí em torno de toda a cidade. Daniela Occhialini, presidente da Associação Comunitária dos Moradores da Praia Brava, obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando essa situação. Vamos conversar também com o Conselho justamente para trazer informações sobre esse assunto. A gente que agradece a oportunidade, Morgana, mais uma vez, e o apoio de vocês, porque eu vou te dizer que a imprensa termina sendo muito mais eficiente do que toda essa gestão pública que tem atuado e tem passado por cima dessas premissas legais, e o apoio de vocês realmente é fundamental. Muito obrigada. Você está no Estação Notícia.